E aí, Dea, o Ah, pessoal tá entrando e eu fiquei assim, sem conseguir te puxar. Tava foi. primeiro. Porque eu tava tentando pelo computador, mas Ah, foi isso. entendi. É, eu acho que foi isso. Então, estamos aqui, né? Estou muito Isso. feliz, viu? Tá vendo que cada live que a gente faz é uma live voltada ao coração. Porque são, Isso. são pessoas ligadas a gente, são pessoas do nosso coração. Como você é uma pessoa ligada ao meu coração. Então, eu quero dizer a vocês, gente, que a Andrea é uma grande amiga, ser de luz, que eu amo, né? Ela fez especialização comigo em terapia cognitivo comportamental. Faz é mestra, né? Está fazendo mestrado ainda nas técnicas psicológicas. Está me corrigindo, viu? De aprendizagem, Isso. E da né? aprendizagem. É educadora de parentalidade, Isso. fez um MBA de gestão e estratégia de pessoas, então tem um vasto conhecimento nessa área, é uma psicóloga maravilhosa. E eu Oh. sou privilegiada em participar, né? Assim, ao lado e testemunhar o quanto você trata os seus pacientes com tanto amor, né? Então, ela também é psicóloga escolar, gente, trabalha numa escola, né, há mais de 10 anos. Foi Isso. voluntária, é voluntária de uma ONG de empreendedores, né? Trabalha com Isso. empreendedorismo. É professora de pós-graduação, que eu tive a oportunidade de participar no dia da aula, amei, sabe? Foi mesmo. Eu adorei estar ali, né? Nessa disciplina mais voltada para a gestão empresarial, né? De saúde, do trabalho, Isso. qualidade de vida. Então, foi muito legal estar. Então, agradeço a todos que estão aqui nos prestigiando. As pessoas ainda estão entrando, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por eu chamo de prática integrativa, que é esse momento da gente se conectar, viu, André? Assim, e aí eu vou convidando as pessoas a fecharem os seus olhos, onde quer que estejam, né, que estão conectadas com a gente pelo coração. Eu vou convidando vocês a fecharem os olhos, certo? Vão fechando os olhos nesse momento. Vou procurando perceber alguns instantes você mesmo. E agora? Procurando sintonizar a sua mente. Procurando ver como está o seu corpo. Sentir o seu corpo. Como é que eu estou nesse exato momento? Procure soltar o rosto. Procure soltar um pouco os ombros. Porque faz tanta tensão nos ombros. As tensões, porventura, estão aí. Deixa o corpo da sua essência. Tomando um fôlego bem profundo. Enche os pulmões de ar. Solte lentamente. Deixa o ar sair com facilidade. Vamos fazer isso mais uma vez. Inspirando o ar bem fundo, prendendo por alguns segundos. Soltando o ar lentamente. À medida que o ar sai, vamos fazer uma metáfora como se estivesse tudo saindo de desconforto, né? As nossas frustrações, as nossas expectativas, os nossos apegos, os nossos bloqueios, soltando no ar, respira. Um pouquinho, 5 minutos se possível, né? Voltando a piada, voltando para o momento presente no seu tempo. Então, gente, nesse momento eu vou fechar agora os comentários e vou abrir uns 15 minutos depois para que a gente possa interagir um pouco,
certo? Quando a gente se abre, né, para esse campo de possibilidades infinitas, né, que é a vida, a gente começa, e quando a gente se dá a chance de começar a alargar a compreensão das coisas, né, como a gente funciona, como é a nossa realidade, a tendência é que a vida ela vai fluindo, ela vai ficando mais leve, mais prazerosa, né? Então, Isso. a vida nos convida o tempo todo para as mudanças, seja as situações que a gente vive, sempre ela está convidando a gente para essas mudanças, para a gente se melhorar, né? A vida, ela não traz o sofrimento, ela não traz a punição, ela não machuca. Somos nós mesmos que causamos tudo isso, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente não tem a melhor compreensão da nossa dinâmica, do nosso funcionamento. Então, nós temos muito pouca compreensão do autoconhecimento e temos muita compreensão do conhecimento. Então, a gente conhece mais o exterior e menos o interior. Então, essa falta de conhecimento, ela torna a vida um pouco mais difícil e tende a trazer mais sofrimento. Quando a gente não se conhece, não conhece o nosso funcionamento, né? E é muito legal quando a gente está na psicologia, a gente está como ali testemunhando as pessoas, elas mesmas, nos seus próprios processos, começando a se autoconhecer e trazer autoconhecimento, que não é um processo fácil, quando a gente se dá conta das nossas vulnerabilidades, né? Dos nossos medos, de tantas coisas, da nossa história mesmo. Então, eu acho que a gente não está aqui para sofrer, sabe? A gente está aqui para se conhecer. E a gente está aqui para poder trazer a potencialidade interna à disposição da vida, onde quer que a gente vá, sabe? Então, a minha pergunta inicial traz uma reflexão, né? Como é que eu lido comigo mesmo, sabe? Quais os meus pensamentos, quais os meus sentimentos, quais as minhas emoções, né? Porque o sistema imune, ele é muito mais do que... Ele não é restrito só à parte biológica. É um complexo de coisas, né? Dessa caixinha aqui que somos nós. Então, eu abro espaço aí para você falar sobre imunidade emocional. Essa imunidade que é muito importante para a gente trazer uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Na nossa vida, para a gente e para os outros. Gratidão. Gratidão por poder estar participando, né, dessa live, poder estar contribuindo de alguma forma. Gratidão por estar com a Andrea, né, que é a minha, além de xará, mas as Andreas. Né? E eu acho que você colocou, André, você iniciou colocando uma questão que eu acho que é central. A gente vive muito para o mundo externo e a gente pouco vive o nosso mundo interno. E eu acho que o que mais possibilita, né, a gente a crescer é justamente esse movimento contrário, que eu entendo, né, que por conta das correrias, né, das adversidades, né, das coisas, essas são tantas coisas que a gente precisa vivenciar no dia a dia e resolver em um curto espaço de tempo, assim, em caráter de urgência mesmo, e a gente esquece o que mais é importante, né? Eu não me recordo quem que era o teórico, mas eu me lembro que ele era da área da física, e ele dizia assim, conhecimento, a gente pode conhecer as coisas, né, olhando para o que é externo, mas o movimento mais difícil é quando a gente se dá conta da nossa própria vida. E eu vou começar colocando uma história de vida que eu admiro muito, né? Dentro da psicologia a gente tem uma maior possibilidade, né, de vivenciar a história de vida dele, que é de Viktor Frankl. E eu acho que ele traz um ensinamento, eu tenho certeza que ele traz um ensinamento que é o que a gente mais pode se debruçar sobre esse momento, né? Viktor Frankl, ele era um médico e ele estava com a esposa dele estava grávida, né? Vivia feliz da vida, era o primeiro filho deles. E ele acabou, né, bem naquela época da Segunda Guerra Mundial, ele foi pego, né, foi prisioneiro, né? Então ele foi refugiado, né, nos campos nazistas e inclusive, ele foi colocado, ele foi separado, na verdade, de todo mundo da família dele,
A mulher grávida foi para um canto, os irmãos foram para outros, enfim, a família inteira, né, foi refugiada. Enfim, e ele foi preso no nos campos nazistas, né, e daí ele foi para aquele onde mais se matava, né, que é o de Auschwitz, né. Sim. E lá, ele como médico, veja, no momento em que a gente se forma, a gente começa a debruçar o nosso olhar para tentar entender o que está acontecendo, né? E imagine você ser, né, tá vivenciando todo aquele horror, né, dentro do campo nazista. Então, é falta de comida, é pouca água, é muito trabalho braçal. E ele acabou achando, como médico, ele acabou achando que quem mais sobreviveria àquele caos, aquele inferno, seriam as pessoas que seriam mais fortes fisicamente, né? E por isso que a gente fala numa imunidade emocional. Seria mais forte fisicamente. Então ele acreditava que esses é que sobreviveriam por mais tempo. E ao contrário do que ele imaginava, ele começou a perceber que quem sobrevivia por mais tempo, por um maior período, eram as pessoas que tinham razão pela qual lutar. Eram pessoas que carregavam um sentido de vida. Né? Ele começou a se dar conta disso e ele tinha um sentido da vida que era para ele, que seria sair daquele, né, aquele caos, né, daquele inferno e, na verdade, vivenciar, né, poder conhecer o filho dele, né, a mulher dele, enfim. E aí, o que foi que aconteceu? Ele saiu, né, acabou a Segunda Guerra, ele conseguiu sobreviver, mas somente um irmão dele, ou era uma irmã, eu não me recordo, foi que sobreviveu, a mulher dele, né, morreu junto com seu filho, seus pais, enfim. Só um irmão e ele conseguiu sair ileso. Esse sujeito, né, Viktor Frankl, médico, ele foi responsável, como se ele tivesse entrado em contato com a sua força interior, a sua sabedoria, E ele foi quem fundou a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se debruçar é: qual que é o sentido da minha vida? Qual que anda sendo o sentido da minha vida que por muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente acaba se afastando disso? O que ele coloca na logoterapia é que a gente não está livre de sofrimentos. A gente não está livre de caos, de conflitos, de desavenças. A gente não está livre disso, mas a gente está livre para. Ele coloca aqui o que a gente faz das nossas experiências é o que, de fato, vai trazer uma grande mudança e crescimento na nossa história de vida. Eu acho que é isso que se quer dizer quando se diz bem assim: o que não é flores é semente. Acaba sendo semente porque o que fica é o aprendizado, né? Eu acredito que a gente esteja passando por uma fase, né? Nas fases do luto, né? E eu acho que a gente precisa tá analisando que a gente tá vivenciando lutos de situações de vida, né? Dos nossos papéis, da forma em que a gente trabalhava, a gente tá reconstruindo. E é óbvio que, como toda fase de luto, a gente passa pela fase da barganha. Eu acho que todo mundo já passou pela fase, né, na negação, né? O que está acontecendo, né? Até no período de pandemia mesmo, o que está acontecendo aqui? Peraí. Não é possível que esteja sendo verdade, e daqui a pouco a gente começa a barganhar, né? Então, a partir de hoje, eu vou começar a fazer mais isso, a fazer mais aquilo. Já começa a atribuir um certo significado. Depois vem a fase mais depressiva, onde há aceitação, né? E eu acho que a gente está passando pela fase em que a gente consegue colocar um sentido, sabe? É quando a gente começa a perceber o que é que eu posso fazer de todas essas experiências. Já aceitou, né? A gente precisa viver isso e agora o que é que eu vou fazer disso tudo, né? Então a primeira coisa que eu gostaria de fazê-los refletir é sobre qual que está sendo o sentido da minha vida e de que forma eu me apropriei disso no meu dia a dia. Eu acredito que o período não só de pandemia, como outras crises existenciais, né? E olha o que a gente está vivenciando, viu, André? Se a gente for parar para perceber, a gente está vivenciando um período de pandemia e nós somos felizardos. Porque em outras épocas não se tinha a ciência como hoje está. Hoje a gente sabe de onde é que vem o vírus, onde é que ele, né, onde é que a gente vai se contaminar, de que forma a gente pode fazer para não pegar.
né? Então a gente tem a ciência como aliada, os medicamentos, né, muito mais desenvolvido que historicamente outras pandemias, né? E além disso a gente tem a tecnologia, que por mais que a gente esteja longe, a gente ainda consegue estar perto, fazendo uma live dessa, né? Tendo conhecimento, conversando com os familiares, né? Então a gente ainda está numa fase em que nós somos felizardos, né? Mas é óbvio que o sofrimento ele vai fazer parte. Esse isolamento social ele vai trazer isso tudo, ele vai fazer parte, né? O sofrimento, a dor vai fazer parte, o sofrimento, né? Opcional, né? A gente estava conversando muito sobre isso, né? A dor faz parte da vida, mas o sofrimento é opcional. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa fazer agora é parar e analisar. Como é que eu estava? Eu gosto muito de um termozinho que não é um termo aceito pela psicologia, que é normose. Quem trouxe esse termo foi da psicologia transpessoal, né? Foi Jean-Yves Leloup, Pierre Weil, Roberto Crema, né? Ele traz esse termo normose. Que o que quer dizer? Embora não seja um termo aceito, né? Não está dentro da psicologia, mas o que ela fala? É a patologia da normalidade. Ser normal, né, no mundo em que a gente vive hoje, muitas das vezes ele não é saudável. Né? É um mundo que é machista, é um mundo que tem uma alimentação que não está sendo, né, das melhores, é um mundo em que... Mas o que a gente faz disso tudo? Eu acho que o grande convite desse momento é a gente parar para pensar. E óbvio que a gente precisa parar para analisar também a nossa mentalidade. Né? Ou a gente se apega a esse sofrimento, né? Muitas das vezes é isso que acontece com as pessoas, se apegar ao sofrimento e não conseguir respirar, né, de uma forma mais produtiva. Ou a gente se debruça sobre ele e diz, tá, o que eu tiro dessa minha experiência? Né? Então, a mentalidade em que a gente traz, que é a forma de perceber, de dar significado a toda essa experiência, vai trazer uma grande possibilidade da gente se reconstruir diante de uma situação como essa. Né? E essa forma em que a gente pensa sobre o sofrimento é que pode estar trazendo, de fato, uma melhor qualidade de vida. Sim. É o que faz a diferença, né? É o que vai fazer a diferença. E que cria resiliência também. Né? Isso. Essa capacidade da gente saber lidar com as dificuldades, com os conflitos da gente. Então, assim, eu acredito que a gente foi convidado a pensar sobre o que na nossa forma normal, na nossa normalidade, a gente estava se distanciando. A gente foi convidado a parar e dar significado à nossa vida, a começar a analisar o que eu dou prioridade. No nosso dia a dia, o que de fato eu estou dando prioridade? Será que é o que mais interessa? Porque muitas das vezes a gente vive e a gente deixa de lado aquelas atividades que são mais, como é que eu posso dizer? Mais importantes do ponto de vista existencial. Mas a gente acaba secundarizando isso tudo. E situações como essa fazem a gente parar para analisar isso. Eu posso observar a minha dor do ponto de vista da dor, o que ela me traz, o que ela me faz sentir, né? E de uma forma ou de outra não me faz crescer tanto. Ou eu posso olhar, que eu acho que foi isso que Viktor Frankl fez. Eu posso olhar para a minha dor. E aí há um distanciamento muito grande, eu olhar para e eu olhar do ponto de vista da nossa dor. A dor dói e, de fato, ela vai trazer um sofrimento. Mas o que eu faço isso? Eu me distancio, eu olho para, aceito que aquilo esteja acontecendo e o que eu posso tirar dessa minha situação de vida. Sim. Não é verdade? Que muitas das vezes no nosso dia a dia que a gente fica um tanto mais distante em relação a isso. Então, a gente tá, na verdade, sendo convidado a observar a nossa vida de uma outra perspectiva. Que, na verdade, a gente já sabia. Só que a gente se distancia pelo dia a dia. E nós fomos convidados. Quais são as maiores dicas de como sobreviver a toda essa situação? A gente já sabia, cuidando da nossa alimentação,
cuidando da nossa mente, cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso sono, né? Sim. E fora isso, né? Então, cuidar de quem a gente ama, de que forma esse coletivo pode ser fortalecido diante de todas essas vivências, né? E na medida em que eu faço isso, eu contribuo com o mundo, eu estou me dando com o coração, né? Então, contribuir observar as nossas, o que eu posso dizer, o que eu estou deixando no mundo, né? Que perspectiva é essa que eu estou deixando no mundo? Existe para mim, ela é ícone, né, da resiliência, mas eu gosto muito de um ponto de vista de Poliana, né? Poliana, ela é um clássico, né, da literatura infantil. Do E é contentamento, uma... né? Isso, o jogo do contente, né? Uhum. Se debruçar sobre o jogo do contente, né, e tentar encontrar o que há nessa situação. Eu não olho Poliana do ponto de vista de que o mundo é cor-de-rosa, né? Sim. Olhar o mundo com lentes cor-de-rosas, não. Eu acho que o que há de rosa no mundo? E de que forma eu posso contribuir para tornar o mundo, né? Seria a lente cor-de-rosa seria a lente do otimismo, né? Então, de que Além forma? da gentileza, né, amiga? Além da gentileza. Isso, Porque a gentileza gera a gentileza e a gente também precisa se encontrar nesse ponto da gentileza, né? Onde esses fatores isso. protetivos que você está dizendo, ele faz toda a diferença na nossa qualidade, fazer o auto-amor também. Isso. O autocuidado do dia a dia, né? Eu cuidar de mim, eu cuidar da minha alimentação, eu cuidar da minha casa, eu cuidar, né, que é do meu espaço. Nosso templo é a nossa casa, Sim, né? E muitas das vezes a gente vem para nossa casa para a gente dormir, só isso, né? Então acaba sim, não tendo, criando as boas relações, enfim. Eu acho que o mundo foi convidado a olhar mais para si e dar esse significado, atribuir novos significados a uma situação, né, como essa. E de fato, né? Eu acho que vem para saculejar, mas para retirar a gente da zona de conforto. E você tinha me colocado uma questão da zona de conforto, não era, Andréa? De que sim, quando a gente sai dessa perspectiva, a gente está, digamos que no meio do olho do furacão, mas quando a gente consegue sair e olhar para o olho do furacão, né, que seria olhar para o nosso sofrimento, a gente consegue trazer todas essas formas, essas possibilidades construtivas de lidar com a nossa dor, né? sim, Então, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre fatores protetivos, fatores de risco, né? sim, Agora a gente está vivenciando um fator de risco, né? Coletivo, individual, mas a gente está vivenciando um fator de risco, mas o quanto de fatores protetivos que eu acabei colocando dentro da minha vida, nutrindo na minha vida, que vai fazer uma grande diferença nessa situação. Então, o quanto que eu me sinto, consigo gerir minhas emoções e tomar boas decisões, mesmo sentindo. Então, daí eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é aceitar, né, o uhum, sofrimento, aceitar as emoções para que a gente consiga, né, dar sim, conta, né, da situação. sim, Então, diversas teorias, né? Hoje está se falando sobre isso. Não, eu gasto muita energia pensando, eu não posso me sentir assim, eu não posso me sentir dessa forma. Digamos, se eu estou lutando, porque todo mundo tem suas lutas, né? Todo mundo tem suas sim, batalhas pessoais. Todo mundo trava essas lutas e muito da diferença é como que eu lido com ela, tá? Então, uma das coisas que a neurociência ela já aponta ah, quando eu preciso, digamos, deixar de fumar, o cigarro me faz mal, eu tenho que parar. Quanto mais eu lido dessa forma, né, fugindo do que é negativo, mais eu acabo afirmando na minha vida o quanto que o cigarro é importante, digamos assim, para mim. Então, o que sim, que eu posso fazer diante de uma situação como essa? Se eu quero parar de fumar, o que que normalmente, se eu não estivesse fumando, o que que eu estaria apreciando no mundo, né? Então, vamos lá. Normalmente, quando a pessoa fuma, ela tem, né? Ela começa a deixar de sentir o gosto, né? Dos alimentos, sim. por conta de que fica, né? O paladar, ele fica prejudicado, né? Papilas, Como né? é? Papilas Papilas gustativas. Isso. gustativas. Elas ficam prejudicadas. E a partir do momento em que digamos, eu não estaria mais fumando, eu estaria apreciando mais. Então, o que que eu posso fazer em relação a isso para eu propiciar
o positivo, né, na minha vida. Então eu vou fazer uma aula de culinária. Eu vou começar a fazer uma aula de culinária e preparar bons alimentos para o meu filho, digamos assim. Sim. Eu vou participar de uma atividade física, porque a atividade física exige como é que eu posso dizer, um preparo, né? Sim. Cardiovascular e que o fumo também acaba prejudicando. Então, eu vou participar, digamos, de um clube de corrida, né? Então, hoje o que a neurociência ela já aponta é que a gente pode ir em busca do que é positivo e não fugir do Sim. negativo, né? E quando a gente Sim. trata da aceitação, seria justamente isso. Ok, eu tenho essa situação. E o que eu posso fazer é a parte do compromisso, né? O que eu posso fazer diante de uma situação como essa e funcionar de forma a eu colocar os meus valores, os meus princípios na minha vida. Eu começar a incorporar isso, né? Então, de fato, a imunidade emocional, ela precisa passar pela fase da aceitação das emoções, eu aprender a gerenciar minhas emoções, saber que o sofrimento, ele faz parte da vida, a dor faz parte da vida, mas o sofrimento não, né? E como eu vou gerenciar isso da melhor forma possível? Alguns, eles têm mais resiliência para isso. Outros, Sim. eles têm menos resiliência. Então, o que eu preciso fazer? Me debruçar sobre histórias de vida de outras pessoas podem me fortalecer no sentido do que eu preciso buscar dentro de mim, né? Sim. É, todo mundo, na verdade, André, se a gente parar para analisar, tem uma parte do nosso eu que ele sofre, né? Que luta, que todos nós temos as nossas batalhas, mesmo aquela que a gente acha, aquelas pessoas que a gente acha que não tem batalhas pessoais, mas todos nós temos as nossas batalhas, tá? Então, e ao mesmo tempo, mas tem dentro de nós, por mais que aquela batalha seja muito pesada, parece que tem uma força interior que faz com que a gente, sabe, saia desse movimento e busque a autoperfeição através da autoconsciência. Esse movimento, de fato, ele não é tão fácil assim, tá? Então, buscar ajuda nisso, em relação a isso, né? E hoje existem diversas técnicas contemplativas que falam sobre isso, que dão uma maior qualidade, né, à nossa Sim. vida, a partir do momento em que a gente se debruça, a partir do momento em que traz o autoconhecimento. Trazer o autoconhecimento, muitas das vezes, vai trazer um sofrimento também, porque muitas das vezes Sim. a gente fica na parte da justificativa, da autossabotagem, né? É, é, se responsabilizar pelo meu espaço de vida, pelo que eu estou vivenciando, é um movimento que é muito difícil, né, de se fazer, mas ele é imprescindível para que a gente busque uma mudança. Imprescindível, né? E existem diversas técnicas contemplativas que estão aí, né, a nosso favor e a internet vem para nos ajudar, né, em relação a isso, que é para justamente a gente conseguir se conhecer melhor. E isso, as diversas. Veja, existe a religiosidade, existe a espiritualidade, né? Todas as espiritualidades, digamos assim, mesmo isentas da religião, elas já param para analisar sobre isso. A gente precisa se debruçar e para a gente se conhecer. E esse é o movimento, e aí a gente volta novamente para aquele movimento que você colocou logo no início, né? O autoconhecimento, ele vai ser Sim. imprescindível para que a gente saia dessa situação, Sim. para que a gente se É verdade. fortaleça, né? O que eu acho E interessante do que você colocou da gestão, né, das emoções, precisa ter essa gestão, né, que a gente faz nesse processo todo, e nós não somos esses agentes passivos, né, que muitas vezes a gente pensa que é controlado, né, mas que sempre isso, tem algo que a gente pode, através do autoconhecimento, tá tendo esse controle das emoções e vendo como ela impacta em termos de reações na nossa vida, né? Porque a gente já isso, libera ela para um novo estado, que é o estado do sentimento, que a gente pode expressar, né? E pode olhar, trazer a nossa verdade e dizer assim, olha, André, eu tô com raiva de você, eu me senti dessa forma, né? Mas não, a gente não traz um julgamento, vamos dizer. André, é isso, isso, se eu tenho raiva de você, vamos dizer, um exemplo hipotético, né? Eu tenho raiva de você, aí eu posso sentir a minha raiva, eu posso respirar nessa raiva, e depois eu dizer como eu me senti, sabe? A gente traz esse isso, sentimento, desse novo movimento, a gente tem uma gestão emocional e uma imunidade com muito mais qualidade, porque a gente pode expressar, ao mesmo tempo pode sentir, né? E eu isso, acho que eu tenho uma frase que eu amo,
que eu inventei, né? Não sei nem se alguém, mas ele dentro de mim. Se faz sentir, faz sentido. Isso, E aí, isso. Se a gente sente, se faz faz sentido. sentido. E aí eu me lembro, sabe, alguns macaquinhos que às vezes fica assim, né? Tem vários lugares, tem budinhas, tem vários. Isso. Aí eu digo assim, meu Deus, eu acho que tem uma simbologia tão grande, né? O que eu não quero sentir, o que eu não quero ver, o que eu não quero escutar, sabe? Então, esse processo é um processo que me traz, remete ao autoconhecimento, né? Então, que a gente possa escutar, que a gente possa ver, e eu falo isso não do outro, da gente mesmo, sabe? Nesse Isso. processo. Então, eu achei muito importante quando você fala dessa parte emocional, da gestão da emoção, que a gente pode realmente trazer uma nova ressignificação para tudo isso. Isso. Aceitar. Se eu estou sentindo aquilo, é porque aquilo de alguma forma mexeu num princípio, mexeu em um valor, mexe na nossa vida, né? Como você disse, né? O que a gente sente faz sentido, né? Tudo que a gente sente faz sentido. Tá. A gente é muito condicionado, Andréa, a estar pensando, tentando fugir como se as coisas fossem um lixo, né? O mundo interno é como se fosse um lixo que a gente pode chegar, organizar e de repente descartar da nossa casa, né? A gente consegue descartar o que há de fora no mundo, mas o que há dentro de nós mesmos a gente não consegue organizar e descartar dessa forma, né? Então separar e colocar do lado de fora e não mais vivenciar, não é dessa forma. Então é por isso que quando a gente fala sobre as emoções, veja, todas elas têm uma funcionalidade, todas elas têm um porquê. A raiva, ela mune a gente para que a gente possa, delimitar o espaço, lidar com as injustiças da vida. Não, você não pode fazer isso. Agora, a forma com que eu reajo à raiva, aí sim isso pode ser, né, errado ou não, enfim. Mas sentir a raiva, ela é funcional. Da mesma forma, sentir a tristeza. Eu não posso impedir, eu gosto muito de uma frase, também não me lembro de quem foi, mas eu coloquei dentro da minha monografia, né? Eu não posso impedir que o pássaro da tristeza sobrevoem sobre minha cabeça. Mas eu posso impedir que eles construam ninhos. Eu não posso evitar que a emoção venha. Agora, se ela vai se instalar ou não, existe aí um espaço onde eu posso conduzir de uma forma a ela não ser instalada. A ela não se instalar, não encontrar espaço para isso. Né? Então, isso eu acho que exalta ainda mais essa questão da proatividade, né? Dentro da nossa história de vida, né? A gente não vai deixar de sentir. Mesmo aquelas emoções que são desagradáveis de se sentir. Mas o que a gente pode fazer disso, o que a gente pode fazer com elas, isso sim pode ser produtivo ou não. Isso, eu posso utilizar a minha raiva, eu posso utilizar a minha dor. Veja, quantas músicas não trazem, poesias, não trazem a dor, né? O que eu faço da dor? E muitos trabalhos voluntários, ONGs, nascem aí justamente da dor por ver uma injustiça social, por ver algo que vai de encontro aos meus valores. Então eu posso me munir dessa dor o suficiente para fazer algo produtivo. Como Viktor Frankl se muniu da dor dele, né, de ter perdido o filho, de ter perdido a esposa, de ter perdido a maior parte das pessoas da sua família, para ele fundar, né, hoje o que a gente chama de logoterapia, né, que é a terapia do sentido da vida. Então o que a gente anda fazendo das nossas dores também é uma forma produtiva, né, da gente lidar com a nossa mentalidade, né? Mais uma vez, eu posso olhar pela ótica do meu sofrimento, como eu também posso olhar para o meu sofrimento, né? Que é diferente. Eu posso gerir olhando para e conseguir lidar, e o que eu posso tirar dessa situação, como eu também posso olhar com um olhar mais de sofrimento, mais de pesar, mais de... E isso também passa por certas fases, sabe, André? Existe uma questão sobre aprendizados, existem fases no aprendizado. Eu acho que a gente passou pela fase em que a gente se deu conta, a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre a consciência, inconsciência incompetente. Eu normalmente coloco dentro dessa situação aquela música de Rita Lee, que diz bem assim: levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Quer dizer, para ela estava tranquilo. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Ela não sabia o que é que incomodava. Ela não sabia
o que tornava ela, digamos, uma péssima filha, uma péssima profissional. A gente passa por uma fase na nossa vida em que a gente não sabe disso tudo. E nas urgências do dia a dia, a falta de autoconsciência traz justamente isso, esse despertar que a gente precisa. E a partir do momento em que, imagine uma criança, ela quer ir para a escola e ela pede, ela vai para a escola, ela vai para o shopping, ela faz tudo o que ela quer, mas ela ainda não sabe dirigir e nem sabe que ela tem uma incapacidade em dirigir, né? Ela não tem esse conhecimento, mas ela também não sabe que ela precisa ter esse conhecimento, porque ela é levada para todos os lugares. Mas aí chega uma fase na vida em que ela se dá conta, por volta lá tá chegando perto dos 18 anos, né? Ela se dá conta de que ela tem uma incapacidade de dirigir, da qual ela agora, então é a segunda fase, é a consciência incompetente. Diante de uma situação que eu acredito que seja desafiadora, que traga uma crise existencial, é como se nós fôssemos convidados a parar e dar sentido à nossa vida e ao mesmo tempo modificar muitas coisas que não estavam bem. Não estava bem. Mas agora a gente precisa parar e atribuir um novo significado a isso, né? Então esse despertar, que pode ser por uma doença, esse despertar pode ser através de uma leitura de um livro, que pode ser através de uma música, de um filme, ou de uma história que eu ouço de outras pessoas, eu venho e me dou conta, caramba, eu preciso mudar isso dentro de mim. Eu não posso mais viver dessa forma. Entende? E aí a gente se dá conta dessa incompetência. Aí a gente passa para a terceira fase, né? Que é a fase em que a gente tá. E o que eu vou fazer disso agora? O despertar dessa necessidade da gente não quer dizer que a gente venha a trazer todas as mudanças. Não quer dizer. Porque no dia a dia é que eu vou conseguir colocar isso em prática. Então, uma criança, o adolescente, né? Digamos, com esse exemplo do carro. O adolescente, ele vai ter que ir para a autoescola, ele vai ter que começar a pegar o carro, ele está super vigilante na hora de dirigir. Ele sabe, é a fase do eu posso, sabe? Olha, eu posso dirigir, né? Eu consigo. Sim. Mas ele precisa estar muito vigilante para que ele faça cada movimento de uma forma precisa, né? Então, eu preciso botar o pé na embreagem, tirar aos pouquinhos, botar o pé no acelerador. Na medida que eu faço isso, o carro vai começando a andar, eu preciso dar a seta, eu preciso olhar o retrovisor. A gente está vigilante na fase, e eu acho que a gente está no meio dessa fase. O que eu preciso fazer? Instalar dentro da minha vida, que de fato, nesse autoconhecimento, eu estava deixando de lado, que eu preciso mudar. Então, a gente está numa fase de despertar e de começar a implementar coisas na nossa vida, em que vai trazer de fato, pode trazer de fato, muita qualidade de vida, né? E muito desenvolvimento, crescimento pessoal. Depois que a gente passa por essa terceira fase e a gente faz tanto, digamos, hoje as pessoas estão meditando, eu nunca vi tantos convites que eu recebi de fazer para fazer aquela meditação de Deepak Chopra. Sim. Foi um boom, porque hoje todo mundo está tendo... Né? Isso! Hoje todo mundo tá despertando que precisa fazer alguma coisa diferente. Eu preciso trazer essa autoconsciência, né? Como existem diversos outros movimentos, então se começou a fazer mais meditações, né? Sejam guiadas, né? Ou seja, por alguma outra abordagem, fazendo mindfulness, aplicando reiki, né? Existem diversas abordagens, fazendo tai chi, né? Enfim, existem diversas coisas que se precisava modificar, né? E no meio dessa terceira fase, daqui a pouco a gente vai fazer tanto que a gente vai para o piloto automático novamente, mas de uma forma sadia. Sim. Né? De uma forma... Então, por isso que a gente fala a terceira fase é a inconsciência, porque eu agora já me habituei, eu vou para o piloto automático, mas agora de uma forma competente. Né? Eu acho que a gente está sendo convidado dessa segunda, a gente foi convidado, né, na hora logo que... Não só da pandemia, mas de outros acontecimentos também, que faz a gente parar e refletir e dar significado à nossa vida. E daí a gente é convidado a colocar algumas coisas em prática, né, de uma forma muito mais sadia. Porque, de fato, né, vivendo na nossa normose, né, a patologia da normalidade, né,
Jean-Yves Leloup, na nossa normose, a gente não vai conseguir alcançar o nosso potencial criativo, né? E colocar, digamos assim, deixar no mundo a nossa melhor versão. Sim. Né? É a nossa versão mais verdadeira, né? Daquilo que a gente pode atingir, que é autêntica. Com menos expectativas, né? É mais resiliente às frustrações, mais Isso. autêntico no nosso expressar essas emoções, dizer para o outro que realmente sente, né? De não querer ser controlador ou controladora. Isso. Né? Poder saber que a vida tem uma dinâmica e a vida também, né? A gente controla, né? Ela como é que eu falo? Ela não tem controle. A mudança está aí, a mudança é o tempo todo e a gente não controla essas mudanças. Né? Mas a gente pode se inserir, fazer parte dessas mudanças, com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente dá conta, com aquilo que é disponível. Isso. E ao mesmo tempo sendo convidado a ir em busca dessa disponibilidade e ir em busca desse encontro em relação a si. Né? Que muitas vezes a gente deixou de lado nas urgências, digamos assim, do dia a dia. Né? Eu gosto muito daquela a oração da serenidade. Deus me dê a coragem necessária, né, para mudar o que eu posso modificar, sabedoria, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar e sabedoria, né, para distinguir uma das outras. Isso. Saber escolher, porque muitas das vezes a gente fica sofrendo por coisas das quais a gente não tem como modificar e a gente gasta no meio disso energia, né, força. E ao mesmo tempo que a gente modifica, o que a gente pode modificar, a gente acaba deixando de lado, né, e não dando o nosso potencial porque a gente não conseguiu gerir bem essas emoções. Né? Então, de fato, e uma das coisas que eu acho que a gente precisa assim, parar e pensar se precisar de ajuda, esse movimento é um movimento que é nosso. E no momento em que a gente não consegue, vá atrás de uma ajuda. Né? É imprescindível que a gente coloque isso. Existem diversos profissionais que estão aí prontos a atender. E existem diversas metodologias que trazem um autoconhecimento, que vai trazer sim a qualidade de vida, né? A tão, como é que eu posso dizer? Tão promissora realização pessoal. Só que para isso eu vou passar por um movimento que por vezes vai ser doloroso, porque dá conta, né, das nossas incompetências, das nossas limitações, do que a gente não pode dentro daquele período de espaço-tempo, né? Acaba trazendo também muita dor e muita responsabilidade. E a gente está no meio de muitas informações também, essa parte da gente poder qualificar o que a gente ouve, o que a gente, né? Chamado de infodemia. Essa quantidade que está de informações aí, que a gente precisa também saber qualificar, saber ouvir, né? Isso. São outros fatores também que... Isso, além então das assim, escolhas, né? Para quem já é ansioso, eles precisam reconhecer que a resposta, as próprias informações são um tanto diferentes, porque ele tem uma ativação, né, nas amígdalas cerebrais, tem uma ativação que é mais diferenciada. Fora isso, existe um tempo onde a gente vai se habituando àquela informação e a gente começa a ficar mais tranquilo. Para as pessoas que também são mais ansiosas, esse tempo de habituação ele é mais lento. E fora isso, o próprio despertar, né? As informações, os gatilhos para quem é mais ansioso. Então acaba que ele tem menos seletividade. Então tudo acaba sendo uma fonte de estresse emocional. Né? Então o que acontece? Ficar super debruçado sobre todas as informações que estão acontecendo na mídia e não conseguir filtrar essas informações vai fazer com que traga sofrimento. E a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa reconhecer e dar um norte, deixa eu beber uma aguinha aqui, e dar um norte mais, como é que eu posso dizer, mais produtivo mesmo, né? Então o que eu posso fazer? Diante de uma situação dessa, eu posso
selecionar o momento em que eu vou estar me debruçando sobre as informações. E, ao mesmo tempo, tem um movimento que é muito difícil hoje, Andréa, que é você conseguir analisar aonde é que está sendo fidedigna a informação. Sim, Né? isso é muito importante. Isso. A gente Eu saber acho que qual é a fonte oficial, né? Isso. E mais importante, por você beber água só para complementar, é mais importante também a gente ter a autorresponsabilidade do que passar, sabe? Porque a gente recebe no WhatsApp, o WhatsApp é o meio mais, vamos dizer, coletivo, à disposição de todos, né? É o que passar. A gente chega, a gente não sabe nem qual é a fonte, a gente já passa essa informação e a gente não sabe nem de onde veio. Né? Se eu não estou contribuindo para essa vibração, vamos dizer, ansiosa, em outras pessoas, em mim e outras pessoas, né? Isso. É natural, e eu acho que é um grande desafio nosso, já que a gente está com tantas informações, com tantos meios de informações, a gente também precisa começar a aprender a selecionar, que muitas das vezes a gente não sabe, né? Então, é um dos grandes desafios, principalmente dessa nova garotada, da gente também, mas principalmente dessa nova garotada. Veja, Carla está dizendo aqui, Carla está dizendo aqui, contribuindo, né? Cuidado com esses repasses, gera ansiedade e pânico, realmente. Carla. Isso. Gera mesmo, né? De fato, existe esse sensacionalismo, né? E muitas das vezes as informações, onde elas mais encontram, o tipo de informação que mais encontra, como é que eu posso dizer? A aceitação, são essas que são sensacionalistas, né? Então a gente também precisa aprender a filtrar. O que é que me faz bem? Eu indico que seja uma vez no dia, você vai atrás da informação, porque, né, existem muitas informações aí que são passadas e que precisam ser apreciadas, analisadas e colocadas em prática. Então, sim, o que eu vou fazer? Eu vou atrás de uma vez dessa informação, mas não ficar refém, porque normalmente o ansioso também faz isso. Ele acaba ficando refém de todo esse movimento, né? É verdade. E aí só vai acionar a amígdala cerebral e daí, enfim, o jogo fica um tanto mais difícil. A gente falta 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa, né? Participar. Se você quiser também complementar alguma coisa dessa, assim. Gisele está dizendo que temos que ser menos imediatistas, é verdade. Somos automáticos e imediatistas. Imediatistas e eu acho que uma das grandes, assim, normalmente a gente sofre pelo imediatismo, normalmente a gente sofre pela imprevisibilidade. E a situação de hoje está trazendo muita... A gente está sendo convidado a aceitar a imprevisibilidade. Né? Não tem como a gente lidar com isso. O que eu posso fazer? E aí eu vou, de fato, me munir, né, de ações para que eu consiga dar conta do que me é responsável. Né? Do que eu sou responsável. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aceitar que tem certas coisas que não estão sobre a minha responsabilidade. Né? Existem coisas na vida que a gente tem responsabilidade total, outras a gente tem responsabilidade parcial e outras a gente não tem responsabilidade alguma. Né? Então a gente precisa aprender também a selecionar isso. É verdade. E dentro desse aspecto que acho que Gisele falou, né? Quando a gente está no imediatismo, a gente entra também num processo de impaciência. Então, cada vez que a gente vai se afastando desse estado de calma, outras emoções dominam. Né? E aí a gente pode se perder nesse movimento. Então, a gente poder realmente trazer essa autorresponsabilidade, que você disse, né? Poder trazer esse estado, um pouco de pensar, né, naquilo que eu devo fazer. E isso ajuda muito para que a gente possa tá gerindo essas emoções de uma maneira mais adequada e funcional. Isso. Mas parar e analisar... Parar e analisar como é que eu respondo a todas essas situações, aceitar a dor, né? Aceitar o sofrimento, aceitar a ansiedade, né? Ver o que ela pode me trazer de positivo, ao mesmo tempo não ficar refém dela. É por isso que eu gosto muito da parte da terapia de aceitação e compromisso. Eu aceito e eu continuo vivendo com o que me é
possível. Se eu não tivesse ansioso, o que é que eu estaria fazendo agora? Tente Isso. empreender ações para que coloque isso em prática, né? Aceitar e redirecionar, ao invés de estar brigando com as emoções, né? Esse Eu acho que você trouxe é um dos grandes segredos, né? você trouxe uma palavra imprescindível, que é a autoaceitação, que é, né? A autoaceitação não quer dizer acomodar-se, mas a Não, autoaceitação é você poder aceitar a situação, coisas que você não vai mudar, né? Mas o que eu posso fazer diferente nessa situação, né? isso. Ontem eu passei por uma experiência que eu vou compartilhar com vocês, muito interessante, que eu nunca pensei. Uma amiga convidou para esses grupos, né? Para eu fazer mandalas assim. E eu, com os palitos. E eu comecei a trabalhar as mandalas e vi ali o mindfulness, a atenção plena, e me senti super feliz naquele momento. Meu Deus, eu estou fazendo o improvável, porque o provável já é, mas o improvável eu fazer algo que eu não imaginaria fazer. Então, esse improvável, né, está sendo muito gostoso. Talvez a gente possa chamar de sair da zona do conforto. De conforto. E o confronto não é tão mas você se confrontar de uma maneira legal, harmoniosa e prazerosa, sabe? É muito Isso. legal isso. E a gente precisa, na medida em que a gente sai da zona de conforto, André, a gente também precisa estar disponível a vivenciar algumas emoções das quais a gente não quer vivenciar. Digamos, na medida em que eu aprendo uma determinada arte, né, você vai ter que estar disponível a vivenciar a autocrítica daquele momento, até que você se aceite. Você vai precisar que você lidar com as suas limitações, que você não tem algumas técnicas em relação àquilo. Então, muitas das vezes, sair da zona de conforto pede a aceitação e a disponibilidade em vivenciar algumas coisas que não são prazerosas. Que não são. Mas que depois, você ao olhar para trás, é como se você estivesse fazendo uma retrospectiva e dizendo: que bom que eu saí daquele meu lugar. Que bom que eu consegui fazer Eu um quero te movimento agradecer, diferente. que só falta um minutinho, né? Mas eu queria agradecer a todo mundo que está aí, que pôde nos prestigiar, que está aí. Muita gente querida, né? Tem a Gisele que diz que é sua fã, nas lives como essa, então que muito legal. Ontem eu escrevi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, né? Que ame-se como é, sabe? A gente precisa amar como é. O amor inclui todas as partes do eu, né? O eu que é você nesse momento, o eu que lhe conduz a lugares incríveis e de aprendizado, o eu que lhe faz viajar e por terra longínquas da imaginação. Estou lendo aqui, viu, o que eu escrevi. O eu que lhe aterra nessa existência, né? E lhe convida a olhar para dentro, sabe? Então, se acolha todas as suas partes, né? Encoraje-se na sua autorresponsabilidade, traga a sua leveza, o riso, a espontaneidade, aprenda a depender de si mesmo. Cada vez que você se ancora em si mesmo, vamos dizer, ancorar, se empodera, sei lá, as palavras, os adjetivos, né? Você começa a usar a sua verdade. Então, encontra a sua força no amor, no alto amor. Então, eu queria agradecer muito, André, por todas as suas palavras, que é o que você acredita, eu sei disso, que eu perto de você, né? Nada melhor do que a gente falar do que a gente acredita, do que a gente passa, do que a gente pode mover, né? E agradecer a todo mundo que está aí. Vamos depois, deixa entrar na parte, né, de contagem regressiva, eu falo aí. Então, muito obrigada, assim. Eu acho que a imunidade emocional foi uma coisa que você disse, eu até tentei escrever aqui, mas para uma vida bem sucedida. Por isso que eu até escrevi assim. Então, mais o mundo de dentro, menos o mundo de fora, mais o mundo de dentro. A gente precisa disso. Você se fundamentar de repertórios internos, né? Para que você tenha uma vida de qualidade. Para aí sim eu vou poder revelar, digamos assim, o nosso melhor eu, né? A nossa melhor versão. Agora falta 20 segundos. Um beijo a todos. Um beijo a todos. E eu acho que como pronta a frase era bem assim. Conhecimento é quando eu me volto para o mundo de fora. Sabedoria é quando eu me volto para o mundo de dentro.